Olá! Nesta edição do programa Palavra Aberta, nós vamos debater um tema que vem gerando polêmica entre os agentes da segurança pública: o uso de câmeras presas na farda para gravar as ocorrências policiais. Um estudo da USP mostrou que 9 estados brasileiros já contam com forças policiais utilizando as chamadas câmeras corporais. O deputado Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, solicitou a realização de uma audiência pública aqui na Câmara para debater o assunto. E sobre isso, ele conversa agora com a gente. Deputado, seja muito bem-vindo ao programa, obrigado por participar. Para a gente iniciar, eu queria falar sobre essa presença das câmeras. Quer dizer, isso é uma coisa rara, as forças policiais brasileiras têm adotado? Qual é o cenário atual? Existe uma determinação do STF para que haja o uso das câmeras corporais como um mecanismo de controle externo sobre a atividade policial. Existe uma portaria do Ministério da Justiça com orientações e benefícios e incentivos para os estados que cumprirem esse programa. Existem recomendações da ONU, existem recomendações do Comitê Interamericano de Direitos Humanos, portanto não é algo assim excepcional, uma ideia estranha. Existe quase que um consenso nacional e internacional de que é uma medida boa para a segurança pública, que protege os cidadãos, inclusive os próprios policiais. Deputado, eu quero apresentar para o senhor alguns argumentos, porque eu já fiz entrevistas aqui no programa Palavra Aberta sobre esse assunto com deputados que são favoráveis à extinção do uso dessas câmeras, né? São favoráveis ou a proibir o uso das câmeras ou oferecer ao policial a possibilidade de desligar essa câmera quando ele bem entender. O senhor acha que a presença dessas câmeras traz segurança para a população e para o policial? Para quem esse tipo de instrumento pode ser benéfico? Tanto para os policiais quanto para o restante da população. Veja, o policial é um agente do Estado que tem o monopólio do uso da força. Em outras palavras, ele tem ali uma arma de fogo como instrumento de trabalho. Então é super razoável que a gente tenha bons critérios para a ação policial, porque é um instrumento muito sensível que ele carrega consigo, uma arma de fogo. Então, tanto para a proteção dele, quanto para a proteção das pessoas em geral, muito importante que existam bons critérios para a abordagem policial, para a operação policial, para o uso da arma de fogo. E a utilização da câmera entra nesse contexto. Vou dar apenas um exemplo. Se o policial tem uma acusação que é infundada, que é mentira, o uso da câmera vai servir de prova pericial para defendê-lo. É o famoso quem não deve, não teme. E o uso de câmera não é assim desconfiança do policial, é pela natureza da função. Uma função muito sensível, que tem arma de fogo como instrumento de trabalho, e por isso o uso da câmera acaba sendo um elemento de transparência para a ação policial, que pode inclusive proteger o próprio policial em caso de acusações sem verdade, sem critério e sem fundamento. Quero trazer para o senhor mais 2 argumentos de uma entrevista que eu fiz aqui anteriormente, como eu já citei. Vamos começar por um argumento que estava presente num projeto de lei para autorizar as câmeras com a função liga e desliga. O deputado alegou que o policial, no caso o agente da segurança pública, não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. O que o senhor acha dessa alegação? Beira o absurdo, porque assim, estamos falando de um agente do Estado, com uma função sensível, por exemplo, policiamento, com arma de fogo. Esse argumento quase que dá a entender que o policial pode agir ao arrepio da lei e por isso não precisa produzir provas contra si. Então, por isso que eu considero esse argumento bastante absurdo, porque ele parte de uma ideia: a gente vai agir fora da lei, vai sair atirando, execução sumária, desaparecimento forçado, tortura, e depois não precisa produzir prova do mal que fez. Eu não estou partindo desse pressuposto. Espero que os policiais ajam corretamente, dentro da lei, daquilo que é previsto pela legislação. E por isso o uso da câmera não vai intimidar um bom policial em hipótese alguma. O segundo argumento é o de que a câmera filmando teria
uma captação limitada da cena real ou dos fatos que estariam ocorrendo naquele local, de que a câmera poderia gerar um direcionamento de compreensão ali da cena equivocado, né? Uma compreensão equivocada do todo do processo ali durante a ocorrência policial. O que o senhor acha disso? Eu acho equivocado. Vamos imaginar uma situação de uma ação policial que resultou em morte. Acontece. Compreensão equivocada. A pergunta é simples. Tem mais chance de compreensão equivocada com a gravação do acontecimento ou sem a gravação do acontecimento? Porque, tipo assim, compreensão equivocada pode ter, em qualquer circunstância. Minha pergunta é outra. Em que circunstância a compreensão pode ser mais vulnerável ou menos validada? Com ou sem gravação? Na minha opinião, a gravação reduz a margem do equívoco, porque afinal você tem ali uma imagem que vai ajudar a elucidar um caso, então reduzindo a possibilidade de uma compreensão equivocada. E se for uma gravação automática e ininterrupta, como as recomendações internacionais propõem e eu defendo, fica ainda mais difícil ter um equívoco, porque se a operação já começa com a gravação e você tem um acesso ao todo, antes, durante e depois, então a chance de ter uma interpretação equivocada vai diminuindo significativamente. Se você grava e se você grava de modo automático, sem depender da ação do policial e de modo ininterrupto. Isso é transparência, vai ajudar o bom policial e vai proteger a população e é o que os dados, inclusive, demonstram para nós. Em algumas localidades, como por exemplo o estado de São Paulo, o senhor falou da questão da câmera ininterrupta, né? Da filmagem ininterrupta. Sim. Quer dizer, direto, né? Começa a filmar no início do expediente e a filmagem é interrompida assim que o policial encerra o seu plantão ou o seu dia de trabalho, né? Em algumas localidades, como São Paulo, por exemplo, o governo estuda o uso de câmeras com um botão acessível ao policial para interromper ou reiniciar a gravação. O que o senhor pensa disso? Eu discordo, porque aumenta a chance de uma compreensão equivocada sobre um determinado acontecimento. É muito simples o raciocínio. Em que momento o botão para gravação foi acionado? Em que momento ele foi desligado? Isso vai gerar dúvidas. Por isso que se você tem a gravação ininterrupta e automática, você tem o todo da situação. Então eu acho que é um modelo mais seguro. Insisto, não estou partindo de uma ideia de que o policial vai agir errado. Estou partindo da ideia de que é uma função muito importante para a sociedade, muito sensível e com um instrumento de trabalho muito poderoso que é uma arma de fogo. Por isso, ter esse mecanismo imparcial de controle é bom para a democracia e para a cidadania. Eu quase inverto a pergunta. A quem interessa que a atividade policial não seja devidamente monitorada? Perguntaria para o interlocutor, não para você. Certo. O senhor tem algum dado no sentido de que o uso das câmeras corporais pode reduzir a letalidade do policial para com terceiros e para com si próprio? Eu trouxe alguns. Trouxe aqui do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2019 a 2022 em São Paulo, redução de 62,7% na letalidade policial nos batalhões em que a câmera foi acionada. Redução de 60% na letalidade policial. Queda de 63% nas lesões corporais provocadas por policiais. Queda de 46% na letalidade sobre jovens de 15 a 24 anos. E nos batalhões em que a câmera também houve redução na morte de policiais. Olha que curioso, que interessante e que argumento eu considero importante. Existe um negacionismo assim no Brasil hoje. Ah, vacina não protege. Negacionismo de emergência climática. Está tudo bem com o meio ambiente. E também tem o negacionismo na área da segurança pública, infelizmente. Os dados comprovam que o uso das câmeras protege a população e protege o policial, mas não é uma invenção de esquerda. São dados de institutos absolutamente sérios. O último que eu peguei é da FGV, por exemplo. Então, acho que negar esses dados é negar a própria realidade.
Deputado, e com relação aos outros países, o Brasil criou esse sistema ou é um lançamento, ou é uma coisa já difundida também em outros locais? Não, por tudo que eu entendo, há indicativos da ONU, recomendações do Comitê Interamericano de Direitos Humanos e outros países, por exemplo, da Europa, já utilizam. Eu acho que é bom para o Brasil. E, independente de olhar para outros países, vamos ser sinceros, esse é um país maravilhoso, potente, mas ainda muito violento. Nós vimos numa média de 60 mil homicídios por ano, caímos para 40 mil, ou seja, é importante olhar para fora, mas temos no Brasil um histórico de muita violência, inclusive violência de Estado, inclusive violência contra jovens negros da periferia. Só para concluir esse raciocínio, na audiência pública agora eu ouvi o Neilton e a Rafaela, os pais do João Pedro, eu ouvi a Sandra, mãe do Luiz Fernando, e são histórias tristes de execução. E todos os dias nesse país tem uma mãe chorando, tem um pai chorando, tem uma família destruída por esse histórico de violência do Estado. No Brasil, até talvez mais do que em outros países, você ter câmeras corporais e uniformes policiais pode salvar vidas. E, insisto, também protege a boa prática policial. Deputado, nosso programa chegou ao final. Quero agradecer pela participação. Eu agradeço pelas perguntas, pela gentileza, pelo carinho e a possibilidade de colocar o nosso ponto de vista. Muito obrigado. Valeu. Eu conversei com o deputado Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, sobre o uso de câmeras corporais pelas forças de segurança pública. Se você quiser compartilhar esta entrevista, basta acessar a página da Câmara dos Deputados na internet ou procurar pelo nosso canal no YouTube. Eu aproveito para agradecer também pelos quase 1.200.000 inscritos no nosso canal. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.